Olá, querida! Seja muito bem-vindo ao meu canal Teologia no Lar. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Prisca Mendonça, eu sou casada, eu sou mãe, sou escritora, sou teóloga. Esse canal existe para a gente conversar, trocar figurinhas, falar sobre feminilidade, sobre Bíblia, sobre propósito e aquilo que Deus tem me ensinado ao longo da jornada. Hoje eu trouxe um chazinho para nós tomarmos juntas. Uma coisa que você deve saber sobre mim, eu amo essas coisinhas aqui, assim, eu gosto de itens de louça, de tons pastéis, neutros, eu gosto desse ar meio chá inglês, essa coisa mais elegante. É muito a minha cara, eu me considero uma jovem senhora. E uma curiosidade, inclusive, é que Prisca significa idosa. Eu acho que o meu nome faz jus à minha personalidade, aos meus gostos, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas antigas, roupas, estilo mais vintage, louças, enfim. Vamos ao que interessa. Então, eu completei 34 anos e eu me presenteei com um joguinho de chá desse aqui. Eu sempre achei esse joguinho de chá um charme, né? Sempre gostei. Mas eu nunca comprei um joguinho de chá. Claro que quando eu me casei, eu tinha, né, um jogo de chá e tudo mais. Com o tempo as coisas vão quebrando e a gente tava basicamente só com canecas em casa. Eu acabei não comprando, não substituindo. Mas quando eu vi esse joguinho aqui, foi amor à primeira vista. Eu soube naquele momento que eu queria muito ter ele. E aí eu me dei de presente, me mimei, como diz o povo, né? Quando o jogo chegou em casa, eu fiquei refletindo sobre por que eu nunca tinha comprado, assim, por que eu não tinha investido antes, né? Num jogo de chá, alguma coisa assim. E vocês sabem que eu tenho falado bastante sobre a preguiça e a minha própria jornada em relação à preguiça, né? Então tem uns 2 anos que Deus começou a trabalhar a questão da preguiça no meu coração, me revelou o meu pecado. E de lá pra cá, realmente, assim, eu decidi mudar. Eu decidi ser melhor, ser uma mulher melhor, ser uma esposa melhor, ser uma dona de casa melhor, uma mãe melhor. E essa etapa de mudança passou por diversas áreas da minha vida. A começar no âmbito pessoal, depois passando pelo meu cuidado com o meu lar. Deixa eu tomar um golinho de chá porque ninguém é de ferro, né? Pois bem, uma das decisões que eu tomei quando eu comecei a confrontar a preguiça e tomar atitudes para sair desse lugar foi renovar a minha casa. Então, comprar roupas de cama melhores, porque eu não era muito diligente no cuidado com a casa. Sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de ler, sempre fui mais intelectual, mas eu não era diligente com as coisas do meu lar. Então, eu decidi cuidar mais das coisas do meu lar e foi muito bom, tem sido muito bom. Então, trocar roupa de cama, trocar itens de mesa. Inclusive, esse jogo de chá faz parte disso, né? Revela muito, expressa muito dessas mudanças, né? Fui comprando alguns itens que eu sempre gostei, sempre achei bonito, mas que eu não comprava porque eu sabia que eu não ia cuidar, né? Que eu não... Em algum sentido, é como se eu não fosse digna de ter aquelas coisas, porque eu não era zelosa o bastante. E aí, quando esse jogo de xícara chegou em casa, eu me lembrei de uma cena. Quando eu era criança, eu devia ter uns 3, 4 anos, eu lembro que eu ganhei um jogo de bonecas. Eram 3 bonecas que a minha xará, ou madrinha, né, ela tinha trazido da Europa. Eram 3 bonecas loirinhas, assim, sabe aquele loirinho cabelo de espiga, né, espiga de milho. E a minha madrinha trouxe essas bonecas pra mim. E eu fiquei muito feliz, né? Então era um kit com 3, uma grandona no meio, uma média e uma pequenininha. E eu fiquei encantada. Só que eu lembro que tão logo o presente chegou nas minhas mãos, a minha mãe pegou e guardou em cima de uma estante. Uma estante que ficava na sala, uma estante alta. E eu lembro da cena de eu olhando para aquelas bonecas e desejando muito brincar com elas. Mas elas eram inacessíveis, porque minha mãe não queria que eu estragasse as bonecas. Então ela guardava as bonecas para que eu não estragasse. Então eu ficava simplesmente admirando. Bom, como eu nasci em Angola e vim pro Brasil aos 6 anos, no fim das contas as bonecas acabaram ficando em Angola e, enfim, não aproveitei as bonecas. Mas lembrando dessa história, eu me lembrei de que na minha cultura familiar,
a gente sempre teve um pouco essa ideia, né, de que as melhores coisas, elas deveriam ser guardadas e não aproveitadas. Então, a melhor louça era para as visitas, a melhor roupa de cama era para as visitas, a melhor roupa de mesa era para as visitas. Tudo de melhor deveria ser preservado para as visitas. Então, eu meio que cresci indiretamente com esse pensamento. E esse episódio das bonecas, ele me marcou. Porque, ainda que indiretamente eu era criança, né? Então, enfim, eu acho que eu não refleti muito naquele momento, mas eu tenho 34 anos e eu ainda lembro desse episódio, porque me marcou. Eu não podia acessar aquelas bonecas, porque se eu acessasse, eu ia estragá-las. Então, na minha mente infantil, era como se eu não fosse digna de ter aquelas bonecas muito boas. Elas eram boas demais pra mim. Elas tinham vindo da Europa, elas eram caras, elas eram especiais demais, elas não podiam ser tocadas. Aquilo de bom e do melhor não estava ao meu alcance. Então as bonecas ficaram aí intactas, enquanto eu brincava com os outros brinquedos mais simples. E o que tudo isso tem a ver com o jogo de xícaras e com a diligência? Bom, eu acredito que com o passar dos anos, essa essa experiência ela foi se alastrando ao longo da minha vida e construindo uma mentalidade de que tudo aquilo que era bom não era para mim, porque se eu tocasse eu estragaria. E era exatamente esse o motivo pelo qual eu nunca comprei um jogo de chá, né, mais bonito, né, mais elaborado, porque eu preferia sempre comprar coisas simples, porque eu sabia que pelo menos as coisas simplesinhas eu ia dar conta de cuidar. As coisas mais elaboradas, mais elegantes, eu não poderia cuidar. Eu não saberia cuidar, eu quebraria. Então, eu sempre tive muito essa mentalidade de que, nossa, eu não posso ter isso aqui porque eu vou quebrar, eu vou estragar. E aí, quando a preguiça entrou na minha vida, é aí que piorou mesmo, né? Roupas mais delicadas, mais finas, roupas brancas. Eu não comprava porque eu sabia que eu ia estragar. Essa era a minha mentalidade. Essa era a crença que eu fui construindo ao longo dos anos. E quando esse jogo de chá chegou na minha casa, eu percebi que o Senhor realmente tratou essa área da minha vida. Eu tinha investido em algo que custou um pouco mais caro, mas eu investi com confiança, eu investi com segurança e com alegria, porque eu me comprometi, porque eu mudei e eu me comprometi a cuidar, a zelar por aquilo que o Senhor me dá, a ser diligente no cuidado com as coisas da minha casa. A ideia do meu vídeo é trazer para você algumas reflexões. Talvez você, assim como eu, também tenha essa ideia, ainda que silenciosa, de que você não é capaz de cuidar das coisas boas, de coisas melhores. E talvez o medo de quebrar, de estragar, sabe? Ou talvez você também tenha crescido num lar em que para sua mãe as melhores coisas sempre deveriam ser para os outros e não para a família. Isso também pode ter gerado em você esse sentimento de desleixo, de, sabe assim, não cuidar tão bem das coisas, afinal você não merece ter coisas melhores, você não sabe cuidar, você não dá conta de cuidar dessas coisas. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque às vezes por trás de um determinado comportamento existem histórias, né? Existem traumas, existem coisas que aconteceram no passado que fazem com que você se comporte e pense dessa forma. Claro que pecado é pecado, né? Se você luta contra a preguiça, a causa disso está em você, né? Não está na sua mãe, no seu pai. Mas o ponto é, eu percebi que eu tinha receio de adquirir coisas boas, porque eu cresci num lar em que as coisas boas não eram para mim, as melhores coisas não eram para mim, era sempre para os outros, era sempre para as visitas, né? Então, reflita sobre isso, talvez isso faça sentido aí também na sua jornada. E se você é esposa, se você é mãe, eu quero te convidar a repensar a forma como você lida com as coisas na sua casa. Às vezes, inconscientemente, a gente guarda as melhores coisas para as visitas, que você possa desfrutar daquilo que você tem. Pega a tua melhor xícara, a tua melhor toalha de mesa, sirva a tua família. Se você é solteira, sirva a mesa pra você. Não espere receber visita para colocar mesa, para colocar um vaso de flor, para colocar beleza no seu lar. Não, você é filha de Deus. Você é digna em Cristo Jesus de usufruir das bênçãos que o Senhor tem concedido a você. Desfrute com alegria. E isso não tem a ver com o quanto você tem. Pode ser uma simples xícara de chá, pode ser uma roupa branca ou não,
pode ser uma toalha que você tem em casa, que você geralmente guarda para as visitas. Use-a, não espere as visitas chegarem. Aproveite aquilo que o Senhor tem concedido a você, use com zelo, com diligência e com sabedoria. Agora eu quero ouvir você aqui nos comentários. Por acaso você já passou por algo assim? Talvez uma mãe que não deixava você usar as coisas boas de casa, ou você mesmo, pode ser que você seja essa mãe que acaba guardando as coisas boas para as outras pessoas. Me conta aqui, eu quero ouvir você. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Semanalmente eu vou trazer vídeos aqui, estou me empenhando para ser constante aqui no YouTube também. E deixe sugestões de vídeos que você queira ver aqui, tá bom? Deus abençoe e vamos juntas!